Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 29. É um prazer enorme receber aqui no Blink Talk um dos nomes mais influentes da pesquisa e análise de dados do Espírito Santo. Pablo Lira é pesquisador, pós-doutorado, professor universitário, palestrantes, análise de dados e atual diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, referência em estudos estratégicos para políticas públicas. Sua trajetória conecta a ciência, gestão pública e transformação social por meio de dados e conhecimento aplicado. Seja muito bem-vindo, Pablo Lira. Obrigado, prazer estar com você aqui, Arthur, e também todos que vão acompanhar, que estão acompanhando a gente aí nesse nosso bate-papo, que reúne aí, a importância da ciência, inteligência, estratégia para pensar, planejar o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, construindo um futuro cada vez mais promissor de oportunidades na geração de negócios, emprego e renda, que melhore a qualidade de vida do povo capixaba. Show demais. Olha, baita conteúdo. Você que está ouvindo um pouco desses cortes, por favor, já clica, ativa o sininho e vai para o YouTube para ver o podcast completo, beleza? Vamos lá. Pablo, tudo começa por início. Como que foi essa construção desde o início? Você começou a falar, eu quero aplicar, ter isso como meu desenvolvimento pessoal, eu quero fazer tal coisa. Como que começou esse sonho, esse projeto? Sim, eu sou natural de Guarapari e já no ensino fundamental, comecei a despertar o interesse aí pelos estudos no campo das ciências humanas e também ciências exatas. Sempre fui muito dedicado aí nos estudos da matemática também, raciocínio lógico, mas sem perder a dimensão do humano, O quanto que a ciência pode ser utilizada para melhorar a vida das pessoas. E aí, quando eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo, comecei a abrir os olhos aí para o universo das políticas públicas, que com ciência a gente consegue desenvolver, elaborar políticas públicas, aprimorar políticas públicas, seja na área da educação, da saúde, da segurança, que é muito importante, tanto para os negócios como para a vida dos brasileiros e dos capixabas. E aí comecei a seguir um caminho no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, desenvolver estudos aplicados. Não adianta nada, Arthur, a gente desenvolver estudos e esses estudos ficarem guardados num HD. Na minha época era na prateleira disquete, aí, ou disquete. Ou disquete, Então, ou ficar na nuvem, A gente tem que produzir ciência, produzir conhecimento, de preferência para a gente aplicar. A teoria é importante, mas no campo da política pública é importante produzir conhecimento que seja aplicado para melhorar a qualidade de vida da população. Então, desde a minha formação na Universidade Federal do Espírito Santo, fiz também um curso de aperfeiçoamento na Universidade de Cergy, na França, despertei o interesse pelo planejamento também. Então, o planejamento teve muito presente na minha formação. E aí, quando eu já estava com uma experiência no serviço público, tenho 26 anos de serviço público, também sou professor universitário da Universidade de Vila Velha, dou aula lá nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Eu comecei a ver aí a minha vocação, para trabalhar no serviço público com planejamento e elaboração de políticas públicas. E no Estado do Espírito Santo, a Casa da Inteligência e da Estratégia para o Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo se chama Instituto Jones dos Santos Neves, que agora em 2025 completou 50 anos de história. O nosso patrono é o ex-governador Jones dos Santos Neves, que dá nome ao Instituto, que foi fundado em 1975, e tem uma história ali construída a várias mãos, de servidores que já passaram e que estão lá no Instituto, produzindo informação para a gente impulsionar o desenvolvimento do nosso estado do Espírito Santo. Bom, top demais. E você que ficou interessado, se você quiser saber mais sobre o Instituto, é @IJSN, e também te convido para vocês acompanharem nossos trabalhos, nossas pesquisas também no @Pablo Silva Lira ou Pablo Lira, o Lira com I.
Cara, você falou que foi pra França. Como que foi essa aventura na França? Fazer uma faculdade ali. Você fala francês ou foi só o inglês? Vamos lá fazer o negócio. Então, eu estava no início da graduação lá na UFES, né, na Geografia, e teve um concurso. A gente tinha que elaborar projetos aqui no Brasil, várias partes do mundo, né? E submeter esses projetos lá para a Universidade de Sergipe. E meu projeto foi aprovado. Era um projeto de planejamento urbano. Eu estudei e fiz um estudo de caso aqui em Vitória e também em São Paulo. E esse projeto foi aprovado por uma banca de avaliadores, doutores em várias áreas da Universidade de Sergipe, que fica ao norte de Paris, bem próximo de Paris, 30 minutos de metrô. E lá a gente ficou 2 meses nesse curso de aperfeiçoamento, onde a gente se reuniu lá com pesquisadores de várias áreas do conhecimento, arquitetura, economia, sociologia, geografia, engenharia, e a gente formava grupos, times, para desenvolver soluções para um problema na cidade de Paris, que é uma área que tem grandes vazios urbanos, a confluência do rio Sena com o rio Marne, a entrada sudeste de Paris. E a gente ia todo dia para Paris para pesquisar, fazer pesquisa de campo, trabalhar com os dados, as informações. E o meu grupo foi um dos finalistas. A gente, inclusive, ganhou um prêmio em dinheiro, em euro na época. Bacana. Possibilitou eu conhecer um pouco mais ali a cidade de Paris, que eu tenho muita vontade de voltar lá. Tem até uma promessa para minha esposa, Renata, que está assistindo a gente aí, de voltar para ela conhecer Paris. Rapaz, mas o euro agora está muito mais caro. Eu fico vendo, a esposa fala, nossa, você foi em Paris? Olha, a gente precisa ir em Paris. Agora tem aquela cobrança. Ela me cobra. Eu sei como é essa pegada. Mas, cara, que bacana. Então, você teve aquele conhecimento aqui do Brasil, sim, como políticas públicas, urbanismo aqui do Brasil, foi para a França, teve esse conhecimento lá. E o que isso agregou para o Brasil? Quando você voltou para cá, para o Brasil, falou, cara, eu acho que isso pode ser aplicado aqui no Brasil. Sim. Essa experiência foi muito positiva, porque a gente conhece a experiência de outro país, de outra cidade. Naquela época, e aí já trazendo um pouco para a discussão do tempo mais contemporâneo nosso, né? Eu conheci uma experiência ali nessa região do Rio Sena e do Rio Marne, da grande enchente de da década de 1910, a enchente do século, lá em Paris. E lá eles tomaram uma série de medidas, construção de reservatórios de água, também a questão dos postos, né? Quadros de energia elétrica sendo construídos mais acima, numa cota de alagamento, né? Acima daquela enchente de 1910, da década de 1910. Então, a gente via ali todo um cuidado do que a gente chama hoje para prevenir os riscos do que a gente chama hoje dos eventos climáticos extremos. Naquela época ainda não era, né, conhecido como eventos climáticos extremos, mas agora é fato que a gente está tendo uma maior recorrência dos eventos climáticos extremos. Coisa que eu não via no Brasil e no Espírito Santo. E até hoje muitas cidades deixam muito a desejar nesse planejamento, nessa prevenção às inundações, às fortes chuvas, aos períodos de estiagem, né? E isso eu estou falando, eu fui para a França em 2003. Esse tema ganhou a pauta do dia mais recentemente. Então a gente conhece problemas, desafios, soluções de fora. E outra coisa que foi muito enriquecedora, Arthur, que eu lembro, é que a gente trabalhou com pesquisadores de várias áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade na prática, e também pessoas de várias nacionalidades. No meu grupo tinha um engenheiro do Japão, tinha uma arquiteta da França, tinha uma historiadora da China, eu da geografia aqui do Brasil. Então, esses olhares, várias lentes para estudar um problema concreto de uma cidade e buscar solução, eu acho que é uma experiência assim, fantástica, muito enriquecedora. Então, isso agregou na minha formação. E também a questão do processo de escuta. Você falou da questão da língua, né? Meu francês é o básico do básico. Então, o inglês que é um pouco melhor. Lá eu me comunicava em inglês, mas tinha o pessoal que se comunicava em francês. Então, eram as duas línguas, né? Então, é uma experiência fantástica. Eu recomendo quem tiver oportunidade submeter projeto.
e buscar aí, hoje em dia está um pouco melhor, mas na época eu tive muita dificuldade de financiamento para ir na viagem. Fico imaginando, mas a experiência, eu creio que todo mundo, se tiver oportunidade, vai para outro país, vai para fora do Brasil, outro país, ver a experiência, a cultura, a urbanização deles, que é totalmente diferente. Se você vir aqui, ir para do lado aqui, ir para Equador, para o Chile, vou lá para o México, você vai ter outra diferença, outro país, é outra língua, é outra cultura, do jeito que eles fazem, a própria casa é diferente. Então, cara, se você tiver a oportunidade, você vai se surpreender com a cultura deles. Isso aí. E isso é fora da curva. Você falou do Instituto Jones dos Santos Neves. Esse instituto tem 50 anos. Olha, eu fico imaginando, 50 anos atrás, as pessoas não sabiam o que era Espírito Santo. Aliás, parece que o Espírito Santo, não, entre aspas, não existia, porque faz 50 anos que o Espírito Santo começou, vamos dizer assim. A Vitória tem um pouquinho mais de tempo, mas se você vir aqui para a Serra, se você vir para outras cidades ali, tem pouco tempo. Outro tempo vamos dizer, de crescimento, de grandes indústrias grandes polos crescente. Então eu creio que esse boom aí do Instituto de 50 anos começou junto com o boom do Espírito Santo, vamos dizer assim. Isso aí, era o período ali que a gente estava saindo do primeiro grande ciclo de desenvolvimento capixaba, a cafeicultura, e entrando no ciclo, abrindo os olhos para o ciclo de industrialização, que no Brasil já foi uma industrialização tardia, década de 30, década de 50, no Espírito Santo foi ainda mais tardio na década de 70. Quando a gente começa ali, o próprio governo do estado vê a necessidade de ter um instituto para auxiliar no planejamento, no processo de desenvolvimento da indústria e também da economia do estado do Espírito Santo. Vamos colocar em número isso que você acabou de falar? Pegando o caso aqui do nosso município da Serra, década de 60, década de 70, de acordo com os dados do censo, Serra tinha aí aproximadamente 10 mil, menos de 10 mil, menos de 20 mil habitantes. Em 40, 50 anos, a Serra hoje tem 570 mil habitantes, mais de 500 mil de habitantes, indo para 600 mil habitantes, e hoje a Serra é o município mais populoso do estado do Espírito Santo. Isso não é por acaso, a gente teve aí planos, projetos, políticas públicas também, temos desafios até hoje daquele processo, porque foi uma industrialização num tempo muito curto, muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. Crescimento econômico desvinculado de planejamento urbano adequado e de desenvolvimento social. Então a gente tem grandes desafios hoje nas nossas cidades por conta do que aconteceu de forma acelerada sem um planejamento adequado. Hoje a gente tenta corrigir o que aconteceu lá atrás e também não cometer os erros do passado hoje, porque o Espírito Santo também continua crescendo. E aí a gente vê a Serra, um exemplo desse processo de desenvolvimento industrial do estado, que as grandes empresas, grandes indústrias estão instaladas na Serra. A Serra hoje, além de ser o município mais populoso do estado, com quase 600 mil habitantes, é um município com maior economia do estado do Espírito Santo. Superou nossa capital Vitória já há alguns anos. E hoje a Serra também é referência em comércio, em serviços, é referência também na logística. A gente está prestes a entrar aí num ciclo de desenvolvimento, agregando valor à nossa cadeia produtiva, com a implementação aí do Parque Log, bem aqui próximo da Serra, em Aracruz, o complexo portuário ali de Aracruz, que vai receber agora as cargas no porto da Imetame, já tem várias empresas de logística que estão se instalando aqui nessa porção norte da Serra. Já tem um vetor de crescimento lá para Cariacica, mas agora a logística e o comércio aqui especializado no norte da Serra, pegando Fundão e também o município de Aracruz. Então a Serra hoje é uma referência, a gente costuma dizer que a Serra é a locomotiva do desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Olha lá. Puxando outros municípios aí também. Eita, nós. Aracruz, eu não estava sabendo desse parque, não. Sim. Aracruz entra em operação agora, já tem o Portocel. A Suzano tem perspectiva de implementar o projeto do Portocel 2, ainda não está em execução. A gente tem ali também uma área que é de atuação da Viportes, né, do Porto de Vitória, que foi privatizado, né?
E temos também, isso ali entre Barra de Saí e Barra do Riacho. Temos também o estaleiro. O Espírito Santo tem um estaleiro que gera emprego, gera renda, que é o antigo Jurong, hoje é Ciatron. E aí tem o Porto da Imetame, uma empresa capixaba do segmento metal mecânico daqui do estado, né, que tem aí vários empreendimentos aqui no estado, investindo na logística do estado, construindo um porto de águas profundas que vai começar a movimentar cargas agora, previsto para 2026. E tem essa potência instalada ali, logística, fez com que o governo do estado, o governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço, buscasse, junto ao governo federal, criar uma zona de processamento de exportação em Aracruz, para facilitar o trânsito de mercadorias que vão ser movimentadas pelo Porto da Imetame e dos outros portos. E isso daí já está atraindo empresas internacionais, né, de outros países que vão operar essas cargas nessa zona de processamento e exportação. O Parque Log também de Aracruz, que é muito promissor ali para aquela região de Aracruz, né, e da porção norte aqui da Serra, e vai contribuir para o desenvolvimento dessa região aqui do estado e também de todo o estado. Porque o sucesso do Parque Log agora, o governo do estado também está replicando essa solução para o Porto Central, lá em Presidente Kennedy, que está em fase de execução. Eles vão replicar essa experiência de sucesso, a ideia lá no Porto Central. Por que Pablo Lira conhece todas essas informações? Porque a gente ajuda o governo do estado e o setor empresarial a pensar essas soluções com base em dados, informações e planejamento. E você que quer receber informações em tempo real, por favor, já segue aqui, @PabloLira. Então já é baita dica. Se você quiser ficar antenado o que vai acontecer, já fica antenado aí, já começa a seguir e ele vai ter várias informações para você. E a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala de finanças, a gente lembra de Grupo Prime. O Grupo Prime é um grupo especializado na venda de consórcio, seja ele carro, imóvel e qualquer outro projeto que você quer para a sua vida. O Grupo Prime, ele representa não somente o grupo para te auxiliar, mas é um grupo que oferece mentoria completa e suporte constante. O Grupo Prime, pode contar com ele. Deixa eu te falar, Pablo. E como que foi esse desafio como diretor desses projetos? Então, lá assumi a diretoria presidente, né, a diretoria geral do Instituto. Foi uma grande honra para mim, por já conhecer o Instituto, né? Entre 2011 e 2014 eu fui diretor técnico da instituição, logo quando entrei. Passei por várias coordenações técnicas, diretorias, fui diretor administrativo financeiro também, então já conhecia o Instituto. Trabalhei um tempo lá na diretoria de integração do Instituto e desde 2023 estou lá na diretoria presidente. Foi um processo, diretoria geral, processo bem natural. E com esse tempo de 26 anos no serviço público, a gente acaba estabelecendo várias relações de amizade, por onde a gente passa, né? Constrói relações profissionais também, e a gente vem atuando cada vez mais. Hoje o Instituto Jones, ele tem parceria com todas as secretarias do Estado para auxiliar no planejamento, na elaboração e no aprimoramento de políticas públicas, com todas as autarquias, com 78 municípios do Estado. A gente estava falando agora com Aracruz, a gente tem uma parceria muito forte lá com a gestão do prefeito Coutinho, doutor Coutinho, na Serra também, né? Prefeito Everson, os prefeitos aí de 78 municípios, a gente tem parceria em cursos de formação, disponibilizando informações. A gente gerou muita transparência. Quando a gente assumiu lá, antes da gente assumir, vamos botar aí 2018 até 2018, os relatórios do Instituto eram todos em PDF. 40 páginas de um relatório, imagina, do PIB do Espírito Santo, 30 páginas. Qual é o secretário, qual é o prefeito, qual é o CEO de uma empresa ou técnico de uma empresa que hoje em dia tem tempo para ler um relatório de 20, 30 páginas. Então a gente mudou a filosofia. A gente continua produzindo relatórios detalhados, mas a gente investiu muito na transparência da informação, a transparência dos dados.
e essas informações estão disponíveis nos painéis dinâmicos no site do Instituto, os BIs, Business Intelligence, né? Que disponibilizam esse cartel de dados, essa gama de informações sobre o estado do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo, se você quer conhecer o Espírito Santo, acessa as redes sociais, o site do Instituto. A gente teve agora no finalzinho de 2025 a visita do cônsul da China, o cônsul-geral da China. Legal. E ele estava vindo aqui para participar da feira de café lá de Jaguaré e conhecer a empresa que está fabricando aviões de pequeno porte em Jaguaré. Inclusive, essa semana foi vendida a primeira aeronave de Jaguaré com espaço para 4 pessoas, né? Tripulantes e passageiros ali. Então, primeiro lugar que ele veio, o cônsul da China, ele desceu no aeroporto de Vitória, almoçou ali em Bento Ferreira e foi no Instituto Jones. E aí, olha a satisfação para nós, pesquisadores, quando ele chega no Instituto Jones, ele tinha de um lado um relatório com o nosso currículo da diretoria e do outro um relatório com as informações do Espírito Santo. A primeira fala dele foi: vocês são fundamentais para vender o Espírito Santo para os empresários da China. Algumas semanas depois, o nosso vice-governador Ricardo Ferraço foi até a China e concretizou o acordo para trazer a primeira montadora de automóveis híbridos e elétricos da GWM aqui para o estado do Espírito Santo. O Espírito Santo já tem a montadora da Marco Polo, de ônibus, sim, e da Agrale, que são tratores, maquinário. Agora, de veículos, de automóveis, é a primeira que vai vir para o Espírito Santo. Assinado o acordo, os empresários chineses provavelmente aí consultaram as informações, já vinha num processo de negociação, né? E aí o cônsul falou comigo: Pablo, não é somente uma empresa que está interessada em vir para o Espírito Santo. Tem outras empresas, montadores de veículos de outros setores, que estão vendo o Espírito Santo como uma terra de oportunidades. Então, ter um instituto forte ajuda a gente vender o estado do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. Olha que bacana. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Como dizia o tio Ben lá, tio né? Ben. O herói da vizinhança. É isso aí. Então foi desafiador assumir essa diretoria lá do Instituto, mas a gente está cumprindo lá, trabalhando junto com um time integrado, né? A gente nunca consegue fazer nada sozinho. Então, graças ao time altamente qualificado lá do Instituto Jones. Olha que bacana. E como que transiciona essa pegada de segurança cidadã e o planejamento urbano? Como Sim. que essas duas coisas se relacionam? Sim. A segurança pública hoje é o assunto do momento, né? Com certeza. A segurança pública, ela pauta as discussões desde a nossa família, dos governos, da imprensa, do setor produtivo. A gente tem as políticas públicas básicas, mas a segurança pública é fundamental. Sem segurança pública não tem educação, sem segurança pública não tem saúde, não tem comércio, não tem indústria, não funciona. Tudo para. O Espírito Santo sofreu isso em fevereiro de 2017. A gente está até completando aí 9 anos, né, daquela grave crise da segurança pública aqui no nosso estado, que poderia ser evitada, mas por falta de diálogo acabou se prolongando muito. Mas o Espírito Santo viveu um lockdown antes da pandemia. Foi. De 2019 2020. E o pior de tudo, em fevereiro de 2017, a indústria parou no estado, diferente da pandemia da Covid-19. Então, esse interesse por pesquisar a segurança cidadã, a segurança pública, é justamente por conta disso. É um serviço básico, essencial para o desenvolvimento das atividades econômicas. Ver o problema que é a questão da insegurança pública em estados vizinhos, como o Rio de Janeiro. O frete fica mais caro para uma carga que passa pelo Rio de Janeiro, pela Avenida Brasil, pela linha vermelha, linha amarela. Isso é verdade. Aqui no estado do Espírito Santo, o frete fica mais barato, por conta de que nós temos aqui no estado, com base nos estudos que o Instituto Jones ajuda a desenvolver junto com a CESP, o cerco inteligente. Todo o território do estado do Espírito Santo é monitorado com câmeras e com inteligência artificial, que agora está tendo reconhecimento facial.
a gente está recuperando milhares de veículos com essas tecnologias. Então, o estudo na área da segurança é para reduzir a criminalidade, né? E garantir um ambiente melhor para os negócios. A gente teve uma reunião agora essa semana sobre os dados, monitoramento dos dados do Programa Estado Presente, que é o programa que possibilitou a gente reduzir a violência aqui no Estado, e a gente constatou que os crimes contra o patrimônio estão reduzindo em todo o Estado do Espírito Santo. Todos os tipos de crimes contra o patrimônio, com exceção de estelionato e crime virtual. Que hoje os criminosos estão no campo, aí no espaço cibernético. Mudaram ali. Mudaram. Eu mesmo recebo umas 5 ligações por dia de fraude bancária. Não, eu também. Hoje de manhã, eu falei, meu Deus do céu. E, infelizmente, a falta da conscientização, da educação, né, e do cuidado também, algumas pessoas acabam caindo nesses crimes. Mas essa redução da criminalidade aqui no Estado foi propiciada por conta de um programa que usa dados e evidências científicas, que é o Programa Estado Presente. Só para a gente ter uma ideia, o Espírito Santo, desde a década de 90 até 2009, se destacou entre o segundo, terceiro estado mais violento do Brasil. Sim, em 2009, a gente chegou num pico de 2.034 homicídios. Foi o terceiro, né? O terceiro maior do Brasil. Em 2009 foi o segundo. Ficou atrás só de Alagoas em 2009. A nossa taxa era de 58 homicídios por 100 mil habitantes. Com o Programa Estado Presente, essa taxa cai de 58 homicídios por 100 mil habitantes em 2009, vem caindo. A única exceção é em 2017, por conta da crise, mas fechou agora em 2025, dado recente aí, divulgado, com uma taxa de 19 homicídios por 100 mil habitantes. É uma taxa ainda alta, mas está mostrando que a gente está no caminho da redução. Reduzindo a criminalidade, melhora a sensação de segurança, tende a melhorar, e melhora também o ambiente dos negócios. O empresário hoje, quando tem um frete que passa pelo Rio de Janeiro, ele tem que pagar mais caro, vai ter um custo maior. Se passa aqui pelo Estado do Espírito Santo, eu tenho destino aqui no Estado do Espírito Santo, você passa a ter aí um lucro maior e uma segurança maior também. Melhora a qualidade de vida, né? Imagino, não, com certeza. E qualidade de vida é fenomenal. Tem que ter para o nosso estado, isso aí é certo. E qual foi os projetos públicos mais transformadores que você acompanhou na base? Qual foram os que mais chamou a atenção? Sim, esse do Programa Estado Presente, né, que eu comentei agora, inclusive é reconhecido como uma política pública exitosa, de sucesso na área da segurança, que é uma área desafiadora. Foi eu lembro que começou a ter aqueles totem, tem um giratório, né, giroflex lá. E o cara, ficou um negócio aqui no bairro aqui de Morada tem um ali, em Laranjeiras tem outros ali. Eu falei, cara, que legal, cara. O cara vai olhar um negócio aqui e fala, cara, não vou fazer nada aqui porque tem alguém me observando. Então, eu creio que isso diminuiu drasticamente. Você é o potencial de dissuadir o criminoso, né? Então, exatamente. O criminoso, quando ele vai agir e vê aquela tecnologia, opa, eu posso ser reconhecido na câmera ali. Então, não é bom eu cometer esse crime. Então, ele passa a inibir a ação criminosa. Isso é recente no Estado Presente, né, que já é uma inovação. A câmera de reconhecimento facial. Mas o Estado Presente ele começa lá em 2011. Né? O Instituto Jones deu base para a elaboração desse programa, que hoje é uma referência como uma política de sucesso na área de segurança pública, atestado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil. Mas além dessa política que eu trabalhei lá no início, quando eu cheguei no Instituto, a gente fez um diagnóstico nos bairros mais violentos do estado e tudo. Eu quero destacar aqui o plano ES 500 anos. O Espírito Santo tem um plano que tem aí as metas e os objetivos estratégicos até 2035, ano que o Espírito Santo completa 500 anos de colonização do solo espírito-santense. Esse plano, o Instituto Jones foi protagonista na elaboração dele, a gente participou ativamente para escrever e teve a participação da sociedade, dos empresários, para construir aí um estado em 2035 mais sustentável, mais resiliente e inovador. E por que eu vejo que ele é um dos mais importantes que a gente já trabalhou lá no Instituto? Assim como seu antecessor, o Plano ES 2030. O Espírito Santo é o único estado da federação que tem 3 ciclos de planos de desenvolvimento de longo prazo
publicados, né? Sendo utilizados para construir o futuro. O planejamento hoje é tudo. No serviço público não há espaço para improviso, não há espaço para achismo. A gente tem que ter um planejamento com base em dados, informações, estratégias, inteligência e tecnologia. E essa contribuição do Instituto possibilitou a gente ter um plano aí que está vigente, que é o plano ES 500 anos, que a gente tem muito orgulho de estar no DNA do Instituto, essa questão da construção do futuro do Espírito Santo. É a construção da população para um estado cada vez melhor. Olha isso. E o planejamento estratégico para uma cidade é fenomenal. A gente vê a cidade de Brasília. Sim. Cara, fenomenal. Foi estratégico toda a urbanização dela. E a gente viu isso aqui, ó, aquele bairro de Morada foi um planejamento estratégico para esse bairro. E como outros bairros agora, os bairros novos estão sendo estratégicos da urbanização deles. Sim. E da estrutura deles. Então a estratégia tem que se torna um bairro ou um lugar fora da curva. Um lugar que vai ser chamado para daqui a 100 anos falar, ó, esse bairro é diferenciado, essa cidade é diferente. Então a estratégia no começo fica a longo prazo é a melhor forma. É isso aí. Serra é um exemplo disso, né? A gente tem um planejamento aqui, inclusive a gestão aí do prefeito Everson antecipou a revisão do planejamento estratégico. Eles estão fazendo agora, né, já o grupo que vai atualizar o plano de desenvolvimento, plano diretor urbano, né, o PDM, plano diretor municipal do município da Serra, mas a Serra tem também aí o Serra 44+, que é o planejamento de longo prazo do município da Serra, que tem uma participação da Sevila também, que é a Associação de Empresários aqui de Vila Velha, e aí você vê todo mundo pensando junto, né? A gente não pode hoje ter assim, a gente vive a era da informação, a era da tecnologia, ter o detentor do conhecimento, uma pessoa que vai planejar todo o município, todo o estado. Não, tem que ser dialogado. Uma empresa, um instituto de pesquisa dialoga com a população, com os empresários, para construir um futuro melhor para a sociedade, né? Com certeza. E hoje na sociedade tem as cidades inteligentes. Sim. Hoje a tecnologia foi para a cidade não somente para a segurança, mas também o bem-estar da cidade. Como que foi esse projeto? A gente tem aí o conceito das Smart Cities, né? Há mais de 20 anos aí consolidado. E é justamente isso que a gente está falando, né? Democratizar. Você construir uma cidade inteligente não é só com a tecnologia faz parte, mas não se resume a isso. É você também garantir, por meio da tecnologia, uma gestão mais participativa. Hoje a gente tem as audiências públicas, né, do orçamento dos municípios. Hoje você pode utilizar a tecnologia para estimular uma maior participação das lideranças comunitárias, da população. As Smart Cities também são compostas pela utilização da inteligência artificial, os centros de monitoramento, que a gente estava falando agora há pouco da área da segurança, né? Mas também tem o centro de monitoramento do trânsito, da mobilidade urbana. Então, usar a inteligência, usar a tecnologia para construir cidades mais inteligentes e mais sustentáveis. Aqui na Serra a gente tem aí o conceito da rua inteligente, né? Na Hilda Scherrer, que você usa ali toda uma sincronização dos semáforos, faz um estudo de fluxo, usa a informação, os dados para nortear o processo de tomada de decisão e planejamento. Hoje é o caminho que a gente está seguindo, né? Vivemos a era da tecnologia, a era da informação. Então a gente tem que utilizar essas tecnologias para melhorar o desenvolvimento das nossas cidades nesse conceito de Smart Cities e também o conceito das cidades sustentáveis, né? Você olha aí, por exemplo, hoje você compra um produto no seu celular, nos aplicativos, né? Hoje tudo que a gente vai fazer está na palma da mão. Vou pedir um lanche, tem um aplicativo lá. Vou pedir um almoço, tem um aplicativo. Cortar cabelo, né? Hoje marcar horário, tem tudo, né? Vai comprar um produto no e-commerce, que cresceu muito, né? O comércio eletrônico aí nesses últimos anos, principalmente com a pandemia, que acelerou bastante as pessoas usando mais. Então você tem que ter as cidades conectadas, você tem que ter informação para ter precisão na entrega do produto, você tem uma precisão também nas rotas, né? Que eu vou me deslocar pela cidade e tudo. Então, quanto mais inteligente a cidade, maior o conforto, maior a qualidade de vida para a população. Top demais, olha isso, ó. Você já
pega esse gancho aí e você quiser ficar mais antenado, mais sábio, um marido inteligente é aquele marido que compra roupa de alta performance para sua esposa ou para sua namorada. E fala de roupa de alta performance, a gente fala de Uzi, Amaryllis, são roupas de alta performance, roupa de alfaiataria, muito estilosa. Sua esposa vai adorar. Aqui embaixo vai ter o QR Code, vai estar o Instagram, Uzi Amaryllis. E você colocar o cupom de desconto BlinkTalk10, você já vai ter lá 10% de desconto da loja. Então, você que quer uma esposa feliz, marido inteligente é aquele marido que deixa a esposa feliz. E você que quer deixar a sua esposa feliz, use Amaryllis. E falando de inteligência, o desenvolvimento de Vitória é fenomenal. Hoje, Vitória, a gente tem um território que é um dos mais caros ali do Espírito Santo, por metro quadrado. E ali desenvolveu de uma maneira que, cara, Vitória não tem como, entre aspas, crescer mais. Muita gente fala, porque tá muito ali alocado naquele território. E Vitória cresceu de uma maneira fenomenal. Eu fico imaginando toda a logística de dados, toda a logística de informação que tem que ter ali naquele lugar de Vitória. Porque não tem como, o terreno é até aqui, então você precisa de inteligência para falar, preciso me alocar até aqui. Como que é esse lidar com os dados e tecnologia lá em Vitória? Hoje a gente tem aí a nossa capital, né? De fato, ela chegando no nível aí que é isso que você falou. Para onde que vai crescer Vitória, né? Já tem um processo de verticalização. Há 20 anos atrás, a gente tinha um conceito de cidade dormitório em Vila Velha, na Serra, Cariacica. Hoje, Vitória, já por não ter um espaço significativo para crescer, ela gerou aí as condições também dos municípios do entorno crescerem, formar uma única cidade, que é chamada de Grande Vitória. Então, tirando ali a Baía de Vitória, a gente não sabe onde começa, onde termina Serra e Vitória, Cariacica e Vitória só pela ponte, mas se não tivesse a ponte, seria tudo o mesmo município, Vila Velha também. Então, hoje Vila Velha já não é mais município dormitório, Cariacica também não, tem sua dinâmica própria, Serra também não. Hoje tem muita população de Vitória que mora em Vitória e trabalha nesses municípios. É o contrafluxo, né? Ainda que Vitória concentre boa parte das viagens casa-trabalho. E aí você ter aí a informação, o monitoramento de fluxo de pessoas. Hoje a gente tem aqui no estado o nosso sistema Transcol, que tem muitos desafios, né, para melhorar, mas é uma conquista da população da Grande Vitória. E interessante que nesses 50 anos do Instituto, o sistema Transcol surgiu no Instituto. Na década de 80, virada da década de 80 para 90, foi criado o PDTU, Plano Diretor de Transportes Urbanos, no Instituto, e foi de lá que saiu a ideia do sistema Transcol, que foi criado, e a CETURB. Então hoje a gente tem aí 600 mil pessoas transitando na Grande Vitória, e aí vamos botar a região metropolitana da Grande Vitória, de Fundão até Guarapari, e os outros municípios, os 7 municípios, né? Fundão, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari. Mais de 600 mil pessoas transitando com a possibilidade de utilizar um único bilhete. Isso não existe em outras regiões metropolitanas no Brasil. Isso aí era novidade, tá? Isso aí fundou aqui, né? Fundou aqui. Fundou aqui. Isso foi eu ia em outros estados e falava, não, lá no estado tem terminais que o ônibus vai ter um terminal, depois você pega outro, você vai ter aí várias cidades com um bilhete só. Era um bilhetinho, né? Antigamente era o bilhetinho. Hoje é o cartão. Aí era o bilhetinho, a gente ia falava assim, não, lá no estado, quando você vai para o terminal, você paga de novo. Eu falei, não, lá não era assim não. Olha o caso do Rio de Janeiro e Niterói não é integrado o transporte. A balsa não é integrada também. Aqui no estado você tem o aquaviário, que foi retomado aí no governo Casagrande, né? E olha o investimento também em Vitória, né?
Vitória com o Aquaviário, Vitória, Vila Velha e Cariacica, porque tem o terminal lá nós já estamos com 6 embarcações, né? Temos na Prainha, Praça do Papa, temos também Porto de Santana, lá em Cariacica. Esses locais, Arthur, viraram... não era o objetivo principal do Aquaviário. O objetivo principal do Aquaviário é reduzir as viagens, né? Reduzir o problema da mobilidade urbana, lotação no ônibus. Inclusive, agora em 2025, teve uma redução na demanda pelo Transcol de 10%. Ué. É um dado aí que ainda não está divulgado. Estou trazendo em primeira mão aqui no nosso podcast. Aí, fica vendo. Mas esse dado é interessante porque 10% aqui, as pessoas estão comprando mais carro? Não. Hoje tem pessoa que deixa de ir de carro para ir pelo Aquaviário, pela ciclovia da Terceira Ponte. Lá no Instituto Jones a gente tem vários colaboradores lá que pararam de usar carro e usam a ciclovia, o trânsito ali de Vila Velha para Vitória, né? E aí você vê o objetivo principal, mobilidade. Mas o Aquaviário virou um ponto de atração turística. É só você ir na Praça do Papa, na Prainha e em Porto de Santana, no final de semana. Tem pessoas do interior do estado que vêm e faz fila pela experiência de atravessar a Baía de Vitória. E agora também, anunciado para esse ano, o Cais das Artes, né? Graças a Deus, a gente vai conseguir agora inaugurar o Cais das Artes. Foi uma novela, né? Mais de 10 anos, mais de uma década, mas agora conseguiram encontrar uma solução. Já teve um show no Cais das Artes, agora vai ser inaugurado o teatro e o Museu do Cais das Artes. Ali você tem Aquaviário conectando cultura, juventude, turismo, a economia criativa de Vitória, Vila Velha e Cariacica, a Baía do Espírito Santo, a Baía de Vitória, né? E um espaço ali que você tem Cais das Artes, Praça do Papa, do outro lado da Baía, Prainha de Vila Velha, a Orla de Cariacica. Olha quanto que a gente está avançando com planejamento e melhorando a qualidade de vida da população dessa grande cidade chamada região metropolitana da Grande Vitória. E aí, Vitória não pode ser pensada como uma ilha, né? Tem que ser pensada integrada com os outros municípios. Olha que bacana. E são várias novidades recentes que nós tivemos. Para você, como diretor-geral do Instituto, qual foi esses principais dados mais recentes que você teve de Vitória? As informações mais recentes de Vitória, a gente tem aí Vitória se destacando, né? Na redução da violência. Vitória, lá atrás, em 2009, foi a capital mais violenta do Brasil, nos anos 2000 ali. Isso repercutiu internacionalmente. Internacionalmente. Eu lembro agora eu lembrei de uma coisa que eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública e saiu um estudo falando, Vitória é a capital mais violenta do Brasil. Eu estava na CESP, trabalhava na Gerência de Estatística e Análise Criminal. Os empresários japoneses mandaram o cônsul do Japão vir aqui em Vitória porque eles estavam preocupados no investimento que eles estavam fazendo aqui no estado. Porque saiu em nível nacional. Vitória, capital mais violenta. Pode fazer uma pesquisa aí no Google que vocês vão encontrar essa reportagem. E aí olha o nível, né, para os negócios, geração de emprego e tudo. Com o programa Estado Presente, a gente teve aí um investimento contínuo aqui. Foi descontinuada a governança do programa Estado Presente, mas ela foi retomada em 2019 e o programa Estado Presente contribuiu para a Vitória sair desse posto ingrato de capital mais violenta e hoje está entre aí as capitais com a melhor segurança pública. Hoje você tem aí o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, temos os totens de segurança, tem instalado ali na Praça do Papa, que a gente falou, né? A instalação desses totens, desses equipamentos de segurança, são feitos com base em estudos que usam geotecnologias. O Instituto Jones contribui nesses estudos. Na frente da Assembleia, no centro de Vitória, em Itararé, ali no território do bem. Então isso tudo, esse investimento em tecnologia, segurança, contribuiu para a Vitória hoje reduzir os índices de violência. Vitória no ano passado teve um período que ficou quase aí mais de 40 dias, 50 dias sem homicídios. Isso graças à atuação integrada do governo do estado, o programa Estado Presente, a Guarda Municipal também, né? E as ações para melhorar esse ambiente da segurança pública. Vitória também, junto com o estado do Espírito Santo, está aumentando a sua esperança de vida ao nascer.
Olha aí. Expectativa de vida. Isso é um indicador de melhoria da qualidade de vida. Você tem aí o trabalho das academias populares, o trabalho das secretarias de saúde, tanto do estado quanto do município, melhorando o atendimento à pessoa idosa. Então, os capixabas e a população de Vitória estão vivendo mais, né? E também a gente vê o município de Vitória se destacando também na mobilidade urbana, como a gente falou nesses projetos, né? O aquaviário, Ciclovia da Vida, o Transcol. E um outro destaque muito importante que a gente não pode deixar de falar. Vitória é campeã nacional no quesito saneamento básico. E aí a gente tem que enfatizar aqui o trabalho da nossa CESAM, abastecimento de água, tratamento de esgotamento sanitário, os serviços aí de saneamento básico que colocam Vitória em destaque, sendo que há um tempo atrás, de acordo com os dados do Trata Brasil, eu acho que era 2010, 2014, 2015, Vitória estava ali posicionada entre a 16ª, 17ª capital em termos de tratamento de esgoto. Hoje é a primeira, está em primeiro lugar, destaque no tratamento de esgotamento sanitário. Olha aí, é baita inovação. Vitória cresceu de uma maneira fenomenal. Sim. Não só Vitória. Quando um cresce, os em volta, tudo vai crescendo junto. Não existe um crescimento de uma pessoa só. Sim. Ou de um território só. Cresce tudo à sua volta. Isso é como pessoa e também como território e nação. Isso é um fato. Eu falando de nação, vai ter um acordo de Brasil e a União Europeia. Como que o Espírito Santo vai crescer nisso? Sim, esse acordo do Mercosul com a União Europeia beneficia diretamente o Brasil e o Estado do Espírito Santo, por conta de que a União Europeia é o terceiro maior parceiro econômico do Estado do Espírito Santo, a Europa, né? Mas principalmente a União Europeia. Fica atrás somente dos Estados Unidos e da China. Esse acordo vem sendo construído há 25 anos. Outra novela, né? E agora, nesse início de ano, virada aí 2025, 2026, intensificaram as tratativas e pela ampla maioria dos países que compõem a União Europeia foi aprovado esse acordo, chancelado numa perspectiva política, né, e de gestão da União Europeia. Porém, um pequeno grupo de países liderado ali pela França, os agricultores franceses têm muito medo da competitividade dos produtos brasileiros e do Espírito Santo, mas vivemos num mundo globalizado, de economia globalizada, eles têm que melhorar a competitividade dos seus produtos, né? E aí eles questionaram juridicamente esse acordo. Tudo indica que vai ser legitimado o acordo e ele deve ser implementado aí ao longo de 2026. Por que é muito positivo para o Brasil? O Brasil responde ali por mais de 70% da economia da América Latina. Então, é protagonista. E o Estado do Espírito Santo é o estado que tem a plataforma logística melhor consolidada. Os nossos portos... temos aí uma rede, né, logística também aqui no estado bem estabelecida. Só para a gente ter ideia, do total de rochas ornamentais exportadas pelo Brasil em 2025, 80% saíram daqui do estado do Espírito Santo. Olha lá. Do total de veículos híbridos e elétricos importados pelo Brasil, 85% entraram pelos portos capixabas. O Espírito Santo, ele conecta as cargas do Brasil e do mundo. É uma porta de entrada e saída de produtos aqui no território brasileiro. Então, com o acordo do Mercosul, isso fortalece ainda mais essa circulação de mercadorias na exportação e importação aqui pelo estado do Espírito Santo. Então, o Mercosul e a União Europeia, esse acordo vai beneficiar muito, trazer mais empresas para cá, vai beneficiar a geração de emprego, de renda, importação de maquinário para as nossas indústrias, vai facilitar porque vai reduzir as tarifas e isso vai fortalecer ainda mais o comércio exterior. E outra coisa, como a gente falou, a gente vive num mundo globalizado. No ano passado, todo mundo sofreu ali com as medidas protecionistas dos Estados Unidos, o tarifaço.
Se você tem um acordo do Mercosul com a União Europeia, você blinda esses países de eventuais impactos de novos tarifaços aí pelos Estados Unidos. Então, é muito positivo, traz mais segurança, previsibilidade e fortalece o nosso comércio exterior do Estado do Espírito Santo. Olha, isso é uma baita novidade para você. Você que está se programando para investimento aqui na área do Espírito Santo. Olha bem, quem anda na frente governa, isso é fato. E você quer ficar antenado, já segue os nossos arrobas, já segue... Instituto Jones dos Santos Neves, IJSN, né? JSN, que é a nossa sigla, e Pablo Lira. Com certeza, já segue para você ficar antenado com novidades quentíssimas para você. Eu creio que lá muitas pessoas devem te perguntar, o direct deve estar cheio de perguntas, vai acontecer tal coisa e tal. Você que quer ficar antenado já segue. E aliás, esse vídeo já merece um like, já merece um compartilhamento, porque é riquíssimo de conteúdo. Fica vendo só. Eu creio que você não estava sabendo estava sabendo de uma coisa ou outra, mas eu creio que você foi ricamente informado de vários conteúdos desse podcast. Eu creio nisso. E nossa última pergunta aqui para você: quais são as principais novidades para os capixabas em 2026? Boas notícias, excelentes notícias. O Estado do Espírito Santo tende a seguir com o crescimento do PIB acima da média nacional, assim como foi em 2025. Geração de emprego, em 2025 a gente chegou na menor taxa de desemprego de toda a série histórica, e a gente pode até extrapolar um pouco e falar que é a menor taxa de desemprego dos últimos 40 anos aqui no Estado do Espírito Santo, 2,6%. A gente já está numa condição próxima aí do pleno emprego. A gente sabe que o conceito de pleno emprego envolve outras variáveis, mas essa foi a terceira menor taxa entre os estados brasileiros. Só ficamos atrás ali de Mato Grosso e Santa Catarina. A média nacional ficou em 5,6%. Então a gente está tendo crescimento econômico, geração de emprego, de renda, estamos tendo redução da violência, redução também aí dos problemas sociais, pobreza, extrema pobreza aqui no Estado do Espírito Santo, com índices melhores do que a média nacional. E uma excelente notícia para os empreendedores, né? O brasileiro é muito empreendedor e o capixaba também. O capixaba é exatamente isso que eu ia falar. O capixaba é muito empreendedor. Ele vê ali, cara, eu acho que eu vou fazer tal coisa ali, isso vou aí. ver se vai dar certo. Os negócios, a gente vê empresas capixabas ganhando o mundo, né? Falamos aí da Imetame, PicPay, né? Wine, empresas capixabas, empreendedores aí daqui do Espírito Santo. Forte Leve. Forte Leve também. A gente vai ficar aqui até amanhã. Tem muito. Tem o pessoal aí do cooperativismo, né? As nossas cooperativas aqui do estado também que ganham o mundo. Mais uma excelente notícia para todos vocês aí do setor empresarial e também o pessoal os nossos trabalhadores, colaboradores, porque crescimento econômico gera emprego, gera renda. Melhora a qualidade de vida do povo capixaba. A gente tem uma previsão de acontecer aqui no estado do Espírito Santo, de acordo com os estudos do Instituto Jones, agora em 2026 até 2029, cerca de 138 bilhões de reais em investimentos públicos e privados nos 78 municípios capixabas. E um detalhe, essa informação vai ser atualizada esse ano, ela já está superando esses 138, chegando próximo dos 140 bilhões de reais. Nessa conta não está, por exemplo, a fábrica da GWM, que vai vir ali para Aracruz, foi anunciado recentemente. E outros investimentos que vão possibilitar esse ambiente de negócio melhorar cada vez mais aqui no estado, que é um estado que tem estabilidade nas contas públicas, investimento, crescimento econômico. Temos um governo do estado que dialoga com 78 municípios do estado e com o setor empresarial. Então a perspectiva é muito positiva para o mundo dos negócios, para o mercado de trabalho e para a melhoria da qualidade de vida do estado do Espírito Santo. Arthur, eu tenho defendido a tese com base nesses dados, tá? Não é achismo, mas com base nesses dados, eu defendo a tese de que o estado do Espírito Santo é um estado luz no Brasil, uma referência, um excelente lugar para investir, empreender, trabalhar
e viver. Isso é com certeza. Eu não sei como que é os dados, mas eu sei de 30 anos para cá teve muito baiano, mineiro, São Paulino, do Rio de Janeiro, nordestino que veio pro estado. Isso aí. Isso aí eu não sei dados, mas eu encontro na rua, tem vizinho, encontro na rua, faço amigo que veio de outro estado. Meus vizinhos de rua, olha, eu falo para você, de 20 ali, 12 é Espírito Santo, o restante tudo de outro estado. O Espírito Santo, de acordo com os dados aí de migração, é o 6º estado que mais atrai população de outros estados. Tem um saldo positivo. E isso, ó, você quer andar na frente, o Espírito Santo, veja bem, o Espírito Santo vai ser um dos maiores investimentos que vamos ter nesse ano, de 3 anos para frente, correto? Sim. E vamos ter baitas investimento. E você que andar na frente, você que quer se preparar para receber esses investimentos, por favor, não deixe de seguir Pablo Lira para você ficar antenados com as informações. E aproveite e segue a gente, BlinkTalk, @BlinkTalk, para você ficar por dentro de informações, novidades e ficar antenados das mais quentes informações que vai vir para aí. Fica por dentro das nossas informações. E Pablo, tem alguma coisa a mais que quer falar pra gente antes de finalizar nosso bate-papo aqui, bem gostoso, muito informativo pra gente? Passou rápido aí o tempo. Parabenizar aí você, Arthur, toda a equipe aí também. Parabenizar a Blink, que é uma empresa que realiza um trabalho de ponta aqui, de excelência no estado do Espírito Santo. Todos os colaboradores e também os patrocinadores aí do podcast. E também cumprimentar e um fraterno abraço aí para todos que estão assistindo a gente e reforçar seu pedido para curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aí no canal também para ajudar a divulgar essas informações. O Espírito Santo tem muitas pessoas que falam, até o nosso governador fala, que era o segredo mais bem guardado do Brasil. A gente tem que divulgar isso e vender essa imagem, esse excelente momento que a gente está vivendo no nosso estado. Isso aí, é a caixinha do tesouro. Isso aí. Então está sendo aberta para você. Você de outro estado, quer vir para o Espírito Santo, já vem. De outro país, já vem. Você vai ficar um dos melhores estados da nossa nação. E você, se gostou desse vídeo, já segue, ative o sininho e compartilha. E espero você no nosso próximo episódio. Até breve.